Meus amados irmãos, graça e paz, amém. Tudo que façamos, a Bíblia diz que nós devemos fazer para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, ou façamos outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Seja aqui na igreja, seja em outro lugar, o cristão é desafiado a tudo que fazer seja feito para a glória de Deus. Até porque o propósito do Senhor em nos abençoar não é porque nós mereçamos, porque sejamos bons, é para que o seu nome seja glorificado, para que o seu nome se faça conhecido, que o seu poder se torne conhecido no meio das pessoas. Meus irmãos, eu preparei uma pregação e eu não sei o porquê, mas Deus sabe, de última hora eu mudei. Eu resolvi pregar uma outra mensagem que até já preguei aqui ano passado para os irmãos, né? E o texto bíblico que nós vamos ler se encontra em Tiago, capítulo de número 4. Assim, certo? Tiago, capítulo de número 4, nós vamos ler o versículo 13 até o 17. Todos acharam, irmãos? Tiago, capítulo 4, o versos 13 até o 17. Eu vou ler. Atendei agora, vós que dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, vós jactais das vossas arrogantes pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Amém? Amém, igreja. Deixa eu só colocar aqui uma. Meus irmãos, o ser humano, ele é muito tentado a viver de forma autônoma, de forma independente, autossuficiência. Sempre foi uma coisa muito desejada por todo ser humano. E existem pessoas que se acham tão autossuficientes que chega a declarar: eu não dependo de ninguém para viver. Eu já vi pessoas falar isso: eu não dependo de ninguém para viver minha vida. Nós precisamos, irmãos, compreender que a autossuficiência
ela é bastante destrutiva para a vida cristã. Ela é algo que destrói a vida cristã. Seja em qual área. Um certo pregador, ele disse que a autossuficiência, o espírito de autossuficiência é uma desgraça para a evangelização. O cara se sentir tão autossuficiente, que não depende, que não precisa de... Entendeu? Isso é muito destrutivo para a nossa vida cristã. Nós precisamos compreender que nós, seres humanos, existem muitas coisas que não estão ao nosso controle. Existem muitas coisas que nós não temos controle, que não estão ao nosso alcance, né? E uma dessas coisas que nós não temos nenhum controle é em relação ao dia de amanhã, ou em relação ao nosso futuro. Quem que sabe aqui, irmãos, alguma coisa do dia de amanhã? Nós não temos esse controle. O dia de amanhã pertence a Deus. A Bíblia é muito clara, enfatiza sobre isso, que o dia da manhã pertence a Deus. E essa verdade tão explícita na palavra de Deus, tão ensinada na palavra de Deus, ela deve, irmãos, atrair, vamos dizer assim, o nosso coração de uma tal forma em que os nossos planejamentos, os nossos projetos, os nossos desejos de conquista, nossos sonhos, tudo, a gente possa entregar nas mãos desse Deus que conhece o amanhã. Essa verdade, essa certeza de que o dia da manhã não nos pertence, deve nos atrair a isso, a entregar toda a nossa vida, nossa família, nossos sonhos, projetos, entregar tudo nas mãos do Senhor, não é? Depender, irmãos, totalmente, nós precisamos depender totalmente do Senhor. É um assunto que eu sempre tenho pregado aqui, várias mensagens já preguei sobre isso, sobre essa tamanha dependência que nós temos de Deus. Quanto mais nós compreender, irmãos, a grandeza desse Deus, embora a gente nunca compreenda na sua totalidade, mas quanto mais a Bíblia desafia nós a crescer em conhecimento, então a gente tem que ir crescendo nesse conhecimento da grandeza de Deus, porque quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai compreender o quanto somos pequenos, o quanto somos dependentes desse Deus tão grande. Aqui, meus irmãos, nesse texto que nós lemos, aqui Tiago, ele se dirige a uma parte de cristãos, de pessoas que estão tão focados, tão determinados em obter lucros. Cristãos autônomos em suas decisões, autossuficientes em relação aos seus negócios. Pessoas de um coração cheio de orgulho, de arrogância. E Tiago se dirige a essas pessoas, escreve a esses cristãos para corrigi-los, dizendo que o amanhã pertence a Deus. E ele apresenta aqui, irmãos, algumas verdades para que aqueles cristãos possam aprender, depender totalmente do Senhor, viver pela fé e cumprir assim o propósito de Deus para as suas vidas. É para esse tipo de gente que Tiago escreve aqui. Pessoas que estão totalmente tomadas pela arrogância, pelo orgulho, a ponto de dizer: eu não dependo, não preciso de ninguém, a ponto de esquecer até mesmo, irmãos, da dependência de Deus. Então Tiago escreve aqui, irmãos. Então nós vamos aqui observar um pouquinho esse texto e aprender aqui algumas verdades, irmãos, para que assim os propósitos de Deus se cumpram em nossas vidas. Primeiro, a primeira verdade que Tiago apresenta aqui, que ele vai falar aqui nesse texto, irmãos, é sobre a limitação humana, o quanto somos limitados.
A primeira verdade que Tiago apresenta aqui é sobre nós, sobre a nossa própria vida, sobre o ser humano. Ele diz aí no verso 14: vós não sabeis o que sucederá amanhã. E ele faz um questionamento: o que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Se nós observar aqui, irmãos, se nós observar bem esse texto, nós notamos aqui que as pessoas que Tiago se dirige aqui, as pessoas que Tiago está escrevendo aqui, são pessoas que estão totalmente envolvidas em seus projetos pessoais, em seus projetos materiais, pessoas que se esforçam o máximo possível, se usufruindo de todas as bênçãos de Deus para suas vidas, pessoas que estão envolvidas com isso, mas estão totalmente tomados pelo orgulho, pela arrogância, e a preocupação dessas pessoas é apenas obter lucros financeiros, é vida material, a vida material. Essas pessoas estão totalmente tomadas por isso. E Tiago se dirige a essas pessoas estão tão focadas nessa questão pessoal, financeira, material, que elas julgam nem precisar do auxílio, do aval de Deus para serem bem-sucedidas. Olha o tamanho do orgulho, irmãos. Olha o tamanho da autossuficiência, desse sentimento perigoso que já tomou conta dessas pessoas aqui. Eles julgam não depender nem de Deus, porque eles não colocam aqui nada diante de Deus. E Tiago então corrige essas pessoas. Tiago fala para essas pessoas o que está aí nesse texto que nós lemos: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Aí ele diz: olha, em vez de vocês estar fazendo isso, falando isso, fazendo planos, pensando em lucros financeiros, fazer aquilo, ganhar aquilo, em vez de vocês dizer isso, melhor seria você dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. É como se Tiago estivesse dizendo: olha, em vez de você estar falando essas bobagens aí, aprendam a depender de Deus. Aprendam, reconheçam que vocês são dependentes de Deus para tudo nessa vida. Então Tiago, ele corrige essas pessoas aqui, irmãos. Então, meus irmãos, quando a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina que o amanhã não nos pertence, pertence a Deus, isso não quer dizer, então, que a gente não tem que pensar no dia de amanhã. Importante a gente ressaltar isso. Então não vamos nem pensar no dia de amanhã. Não, nós pensamos, fazemos projetos, planejamos, e é correto planejar a vida, porque se a gente não planejar, quebra a cara. A gente pensa, a gente planeja, faz projetos, mas quando o Tiago diz aqui que o dia de amanhã pertence a Deus, ele quer dizer aqui, irmãos, ele quer dizer aqui, a ideia aqui de que o amanhã pertence a Deus, é exatamente o que eu já falei, de que todos os nossos sonhos, projetos, decisões devem ser colocadas diante de Deus. Ele quer levar-nos para essa total dependência de que tudo que nós planejar para o amanhã, para o depois de amanhã, para o ano que vem, seja o tempo que for, deve ser colocado diante de Deus, que conhece o amanhã, enquanto que nós não sabemos nada. Essa é a ideia, irmãos. Não é, então não vou me preocupar com o amanhã, não posso nem pensar no dia. Não é essa a ideia aqui. A ideia é que o amanhã eu tenho que ter essa consciência. O amanhã pertence a Deus. Eu não conheço nada do amanhã, mas pela fé eu entrego para Deus, que sabe, que conhece o meu futuro, que sabe cada passo da nossa vida, da nossa trajetória. Então, irmãos, a gente precisa compreender isso. Tiago, que ele está corrigindo essas pessoas, ele está dizendo aqui que Deus é todo-poderoso, que o nosso Deus é todo-poderoso, Ele conhece nossa história, o nosso futuro, enquanto que nós somos totalmente limitados e dependentes do auxílio do Senhor. Como nós somos, irmãos, limitados.
Como nós somos limitados. Em tudo, em todas as áreas da nossa vida, nós temos limitações. Deus nos criou com limitações. Chega um momento que a gente não pode fazer mais nada, não tem mais capacidade própria para fazer nada. Aí é onde nós precisamos do auxílio do Senhor. E quanto mais a gente compreende essa tamanha dependência, essa tamanha limitação, mais a gente quer buscar esse Deus. Mais a gente quer buscar esse Deus. Mais a gente quer entregar nossa vida, nossa caminhada, o barco da nossa vida nas mãos desse Deus. Mas se eu não reconheço a minha limitação, se eu acho que eu sou o Todo-Poderoso, que eu acho que eu posso fazer tudo, que não dependo de ninguém, o orgulho toma conta, irmãos. A arrogância toma conta do coração e não tem mais lugar para essa dependência do Senhor. Portanto, meus irmãos, a primeira verdade que nós encontramos aqui, apresentada aqui por Tiago, é exatamente essa: nossa vida é limitada. Nossa vida é limitada. E portanto, sendo assim, nós precisamos depender de Deus, entregar o nosso futuro, o nosso amanhã, nas mãos desse Deus grande que conhece toda a nossa história. A segunda verdade aqui que Tiago vai falar aqui, irmãos, observem aqui no texto. A segunda verdade que Tiago fala aqui, irmãos, é em relação ainda a nós, ser humano, é sobre a nossa fragilidade. Primeiro ele fala da nossa limitação e agora ele fala da nossa fragilidade. O verso 14 aí: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como neblina. Olha como ele coloca aqui, irmãos. Somos apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. E logo se dissipa. Irmãos, como o ser humano é um ser frágil. Como nós somos fragilizados. Eu pensando, lendo aqui, e eu pensando, irmãos, o coronavírus, ele causou estragos no mundo inteiro, mas ele também trouxe muitas lições. E uma das lições é em relação à nossa fragilidade, o quanto o ser humano é um ser fragilizado. Seja rico, seja pobre, seja o que for, o ser humano é um ser fragilizado. Com pequenos vírus tirou a vida de muitas pessoas, pessoas que se achavam o máximo, no topo, ricões, dinheiro demais. Então, meus irmãos, todos os dias nós precisamos aceitar essa nossa limitação e também essa nossa fragilidade. Todos os dias nós precisamos compreender isso, a nossa fragilidade humana. O que seria de nós, meus irmãos, se não fosse a graça e a misericórdia de Deus? Meu Deus, às vezes eu fico pensando, o que seria de nós? E Davi, ele fazendo esse questionamento, ele fala uma coisa tão impressionante, tão linda, ele diz: se o Senhor não estivesse conosco, o que seria de nós? Os homens teriam nos engolido vivo, nós teríamos já desaparecido. Irmãos, às vezes eu fico pensando, o que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? Tantos problemas que a gente enfrenta, tantos problemas, doenças e mais doenças, todo mês é uma enfermidade diferente. Tantos perigos que já atravessamos, que a gente pensava que era o fim. Quando a gente se dá conta, diz: meu Deus, aconteceu um livramento de Deus aqui. Porque, irmãos, nós somos fragilizados demais. Só pela graça de Deus, pela sua misericórdia, é que nós ainda existimos. Nós temos que ter esse senso de compreensão, nós temos que ter esse entendimento, Nós precisamos compreender isso todo dia.
Porque isso, irmãos, quando nós compreendemos isso, essa nossa fragilidade humana, isso abre um espaço, abre-se um espaço para reconhecer o cuidado das pessoas e o cuidado de Deus para conosco. Mas se eu não reconheço que eu sou um ser frágil, que preciso de alguém, que preciso de Deus, como que eu vou abrir espaço para isso? Quando eu reconheço que sou fraco, miserável, que preciso da ajuda do próximo, e acima disso preciso da ajuda de Deus, abre-se um espaço para isso, irmãos. Mas quantas pessoas arrogantes, orgulhosas que não compreendem isso, não é? Então, meus irmãos, Tiago, ele é muito enfático aqui ao dizer que uma das nossas maiores limitações é a de não saber nada do nosso futuro. Vós não sabeis do amanhã. Ele é muito enfático que ele fala sobre o amanhã, sobre o nosso futuro. Por mais que planejemos, façamos projetos, nunca saberemos como que as coisas vão terminar no final. A gente faz tudo bonitinho no papel, isso aqui vai dar tudo certo. Mas a gente sabe, irmãos. Só Deus sabe. Só Deus que sabe, irmãos. Não é? Salomão, escrevendo em Provérbios 19, 21, ele diz: muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Ele vai dizer mais também que nós fazemos os planos, mas a resposta certa dos lados vem do Senhor. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender isso. Precisamos ter humildade para reconhecer isso. Ter humildade, simplicidade para reconhecer isso, que nós só existimos pela graça e misericórdia de Deus, que é bom, que é misericordioso. A única coisa que nós sabemos do nosso futuro, ela ainda ressalta mais ainda a nossa fragilidade e a nossa limitação. Sabe o que é, irmãos? A única coisa que nós sabemos do nosso futuro é que um dia todos nós vamos morrer. Isso a gente sabe. Isso ainda ressalta mais ainda a nossa fragilidade, não é? A nossa limitação, porque qual um de nós que pode impedir que isso aconteça, irmãos? Eu sei que eu vou morrer, mas eu não posso fazer nada. Eu não posso impedir que isso aconteça, não é? Então, meus irmãos, está fora da nossa capacidade impedir que essa morte física aqui um dia aconteça. Todos nós aqui vamos passar dessa vida para outra vida. Então, meus irmãos, nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude. Nas nossas orações nós precisamos pedir que o Senhor nos ajude a enxergar o tamanho da nossa fragilidade, da nossa limitação, e assim a gente possa entregar a Deus todos os nossos sonhos, projetos, planejamentos, toda a nossa vida, nossa família, entregar tudo isso nas mãos do Senhor. Tudo que envolve nossa vida, irmãos, Deus precisa estar presente em todas as áreas da nossa vida. Não tem essa de eu dizer, nessa área aqui eu não preciso, eu resolvo sozinho. Não existe isso, meus irmãos. Em todos os aspectos, em todas as áreas da nossa vida, seja o que for, nós dependemos do auxílio, nós dependemos da direção, da compreensão, da força de Deus. Nós dependemos disso, da sabedoria que vem de Deus. Que a nossa oração, irmãos, que nas nossas orações a gente possa pedir que o Senhor nos ajude. É Ele que nos dá essa capacidade, através do Espírito Santo. Pela manhã nós estudamos aqui sobre isso. É Ele que nos dá essa capacidade de compreensão, essa maturidade que nós tanto precisamos para desenvolver a nossa vida cristã aqui nesse mundo. Amém, igreja? E, meus irmãos, quero falar mais uma coisa. Nós já falamos duas coisas aqui, né? Nós falamos sobre a fragilidade, nossa fragilidade, falamos sobre a nossa limitação, né? Duas coisas que Tiago ressalta aqui. E mais uma coisa, a verdade aqui.
Mais uma verdade que Tiago registra aqui, irmãos, nesse texto, é em relação a Deus. Ele fala duas verdades em relação ao ser humano: somos frágeis, somos limitados. E agora ele fala aqui em relação a Deus: Deus é quem determina todas as coisas. Deus é quem determina todas as coisas. Verso 15. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Meus irmãos, o cristão, nós cristãos, nós era para ter esse hábito, vou dizer assim, esse hábito, esse costume, de tudo que as pessoas perguntavam para a gente: meu irmão, você vai fazer isso? Se Deus quiser, eu vou. Mas a gente pouco fala isso. Meu irmão, você vai para aquela viagem? Vou. A gente, né? Era para a gente fazer exatamente o que o Tiago diz aqui. Ao invés de vocês ficar fazendo plano, dizendo que vão fazer isso, que vão vender aquilo, vão obter, era melhor você dizer: se Deus quiser. Mas a gente esquece, irmãos. A gente passa despercebido, a gente esquece disso. Aqui a gente esquece um pouquinho dessa dependência que temos. Então, se Deus me ajudar, se Deus quiser, se Ele aprovar, eu vou conseguir, senão... Então, irmãos, Deus é quem determina todas as coisas. Tiago é muito enfático quem fala isso. Nós nunca podemos esquecer isso. Deus é quem governa toda a história da humanidade. A Ele pertence toda a história, a Ele pertence todas as coisas. É dele. O salmista diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Do Senhor é a terra e tudo que nela existe. Então nós somos de Deus. E o Senhor, Ele tem controle, Ele que governa toda essa história, inclusive a nossa vida. Então, irmãos, sendo assim, se os nossos projetos tiverem uma aprovação do Senhor, se os nossos sonhos tiverem uma aprovação do Senhor que governa toda a terra, tudo é dele, nada impedirá que seremos bem-sucedidos. O que impedirá, irmãos? Se Deus aprovar, o irmão faz um projeto, se esse projeto é da vontade de Deus, se Deus aprova, quem impedirá, meus irmãos, que aconteça? Mas por outro lado, se não aprovar, não adianta, irmãos. Não adianta lutar contra a vontade de Deus. Não adianta. Nós precisamos depender disso. Se tiver aprovação de Deus, nós seremos bem-sucedidos. Ele diz aqui, ele é muito claro: se o Senhor quiser, né? Não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Palavra profunda isso aqui, irmãos, que Tiago fala para aqueles irmãos. Nós precisamos, irmãos, né, entender isso. Aqui está a grande questão do ser humano, porque às vezes nós só importamos com aquilo que queremos e não nos importamos muito com aquilo que Deus quer. Aqui, irmãos, é onde gera o conflito do ser humano com Deus. Aqui gera-se um conflito. Quantas e quantas vezes, meus irmãos, às vezes eu fico imaginando, quantas e quantas vezes nós já brigamos com Deus. Somos como um filho teimoso, que pede algo para o pai, e o pai diz: menino, isso aqui eu não te dou. Se o seu filho pedir, um filho criança, pedir uma faca para você, você vai entregar uma faca para ele? Então, quantas vezes, irmãos, nós brigamos com Deus, pedindo algo que não é da vontade de Deus, que não é para o nosso bem, e nós não compreendemos porque somos limitados, não conhecemos o amanhã, e Deus que vê tudo diz: eu não dou. E nós brigamos com Deus, nós insistimos com Deus, lutamos com Deus. Isso acontece, irmãos, isso acontece.
Mas nós precisamos compreender isso, irmãos, que se for da vontade de Deus, gera-se um conflito aqui, tanto em relação à vontade, a nossa vontade e a vontade de Deus, e também o nosso tempo e o tempo de Deus. Gera um conflito total aqui, irmãos, porque a gente quer no nosso tempo. A gente quer no nosso tempo, irmãos. A gente quer pedir algo para Deus e quer marcar a data no calendário. Que coisa esquisita, irmãos. Por isso que eu digo, se não fosse a misericórdia de Deus, a gente quer marcar a data. Eu quero isso aqui para tal mês, para tal ano. E Deus às vezes lá de cima, irmãos, olha e diz, não é o tempo. Ainda não é o tempo. Nós precisamos, meus irmãos, como servo de Deus, como filho de Deus, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Seja o que Deus quiser. Nosso papel é entregar nas mãos do Senhor, deixar que Ele faça do jeito dele, que a vontade dele, a Bíblia diz que é boa, perfeita e agradável, enquanto que a nossa vontade, irmãos, às vezes nos leva a um lugar que nós nunca queríamos ir. Então nós precisamos ter esse senso de compreensão, irmão, de entendimento, que nós somos totalmente dependentes de Deus, e a Ele nós devemos render toda a nossa adoração, depender dEle, entregar tudo para Ele e deixar que Ele faça do seu jeito. Não cabe a mim estar questionando Deus, brigando com Deus. Se o Senhor quiser, não só faremos isso como aquilo, não só também viveremos como faremos isso ou aquilo. Então, meus irmãos, que essas verdades tão maravilhosas que são encontradas na palavra de Deus, que essas verdades nos façam reconhecer que muitas vezes a nossa vontade anda na contramão da vontade do Senhor. A gente possa cair na real, vou dizer assim, poxa, quantas vezes eu brigo com Deus, quantas vezes eu discuto com Deus, quantas vezes eu peco, porque isso é pecado diante de Deus, porque às vezes o nosso coração ele quer ser tomado pelo orgulho, pela prepotência, né, e a gente achar que é merecedor. A gente é muito tentado, meus irmãos, a achar que somos merecedores da bênção de Deus e não somos. Não merecemos nada de Deus. Ah, meu irmão, como é que você fala um negócio desse? Eu estou servindo a Deus tanto tempo na igreja, frequentando, evangelizando. Você vem dizer que não mereço a bênção de Deus? Não merecemos, irmãos. Tudo é graça, tudo é misericórdia. Não merecemos, mas Deus nos abençoa, porque Ele é rico em graça e misericórdia. Que essas verdades nos façam compreender isso, nos faça valorizar muito mais a vontade do Senhor e não a nossa. E assim, irmãos, a gente possa relacionar os nossos planos, toda a nossa vida, todos os nossos propósitos, né? Tudo aquilo que nós pretendemos fazer, a gente possa relacionar-se com os propósitos de Deus. A gente possa se colocar diante de Deus, que conhece nosso passado, que sabe do nosso presente e conhece o nosso futuro. Amém, igreja? Deus sabe tudo de nós. Deus nos criou, Ele sabe tudo de nós, lá da origem. Ainda quando estávamos no ventre da nossa mãe, Deus já sabia de nós. Ele sabe o passado, sabe do nosso presente, conhece toda a nossa história daqui para frente. Que Deus nos abençoe com essas verdades, irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Ele nos faça a cada dia compreender cada vez mais, né, essas verdades tão maravilhosas que geram transformações, que geram mudanças na nossa vida no decorrer da nossa caminhada. Amém? Que Deus nos abençoe. Eu vou encerrar por aqui, tá? E mais uma vez agradecendo a Deus pela oportunidade que Ele nos dá, né, de estar aqui reunido como igreja para adorar o Senhor. Amém, igreja.